Oi, povo de Deus, o canal Experiência com a Palavra de Deus, está começando e quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me concedido estar aqui, para falar novamente com vocês. E hoje nós vamos falar da experiência de Paulo que ele teve em Jesus Cristo e como essa experiência do apóstolo Paulo me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida, tá bom? Então nós vamos começar, com a declaração do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses, capítulo 3, e o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Veja, que esse esquecer não significa que o apóstolo Paulo esqueceu de quando ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Mas o esquecer aqui é não deixar o seu passado te parar, mas avançando e prosseguindo e caminhando para as coisas que estão na sua frente. Bom, o que o apóstolo Paulo está declarando aqui? O passado do apóstolo Paulo é um passado muito pesado. O passado do apóstolo Paulo não é algo que, se alguém olhar, venha se orgulhar, venha bater palma. Porque o apóstolo Paulo, no cristianismo, no judaísmo, ele perseguia todas aquelas pessoas que acreditavam que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo. Tem um relato que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, que ele diz assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, com sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. O outro relato do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 13, ele diz: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Entende o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que o apóstolo Paulo está relatando aqui, e o que ele está dizendo é que ele decidiu prosseguir com sua vida, independente do seu passado, de perseguidor, de opressor, de blasfemo, de quando ele pegava as pessoas por acreditar no nome de Jesus Cristo e ele jogava nas prisões, Ele estava presente na primeira morte, o primeiro mártir da igreja, Estevão, ele estava lá presente. Então, o passado do apóstolo Paulo é um passado de ninguém se orgulhar. É um passado que ninguém diria algo, que isso poderia extrair algo de bom desse passado, poderia ser aclamado por causa deste passado. Mas quando o apóstolo Paulo verdadeiramente conheceu Jesus Cristo, ele entendeu que tudo aquilo que ele fazia estava errado. Por quê? Porque ele disse que fez na ignorância, E ele
fez essa declaração mais linda. Essa experiência que o apóstolo Paulo teve, eu posso dizer que me ajudou muito. Sabe por quê? Que, ao contrário do apóstolo Paulo, antes ele não conhecia Jesus. E eu, desde os meus 16 anos, eu sirvo a Jesus. Procurei conhecer Jesus através da sua palavra, daquilo que Jesus tinha para nos oferecer, para me oferecer. Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu me desviei por 3 meses. Eu me separei da minha família. Então, o meu passado também não tem nada que eu venha bater palma. O meu passado, quem olhar hoje eles me apontam. Hoje, se aqui onde eu moro eles forem falar de mim, eles vão falar do meu passado, das coisas de errado que eu fiz, das más atitudes que eu fiz, das más decisões que eu tomei. É um passado que não é aplaudido pela comunidade onde eu moro. Assim também como o apóstolo Paulo. O passado dele, ninguém o aplaudia, ninguém o exaltava pelo seu passado, pela sua grandeza. Não, mas eu quero te dizer, como o apóstolo Paulo, eu tenho feito hoje. Não que eu tenha me esquecido das coisas que aconteceram na minha vida, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fica e prosseguindo, que está diante de mim. Sabe o que está diante de mim hoje? Jesus. A sua palavra tem me erguido novamente. Jesus tem me ensinado como andar novamente em paz, de cabeça erguida, independente do meu passado. É isso que o apóstolo está dizendo. Eu vou prosseguir, independente do meu passado, independente do meu currículo, eu vou prosseguir avante. Eu vou continuar, eu vou dar um novo rumo na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E é isso que eu te digo, é isso que eu tenho feito, eu tenho prosseguido. O apóstolo Paulo, ao declarar isso, ele não olhou para a direita e nem para a esquerda e nem olhou para trás. Porque se o apóstolo Paulo fosse olhar para a direita, ele ia ver tudo de errado que ele fez. E se ele fosse olhar para a esquerda, ele ia ver todas as pessoas que o apontaram e o condenaram. E se ele olhar para trás, ele ia ver tudo aquilo que ele fez de ruim contra a igreja de Cristo. Mas ele disse: uma coisa eu decido fazer, que é olhar para o autor e consumador da minha vida. Eu quero te dizer que se teu passado te condena, se teu passado te aponta, eu quero te dizer, como o apóstolo declarou. Ele declarou, ele diz: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Eu quero te dizer que se você verdadeiramente, como o apóstolo Paulo e como eu, se arrependeu, você foi perdoado por Jesus Cristo. Você alcançou misericórdia diante de Deus, independente do seu passado. Eu quero dizer, se teu passado te condena, se as pessoas apontam, aleluia, a sua vida, Deus não te aponta, mas Ele estende a sua mão para te erguer novamente, para te levantar novamente, para te dar um novo rumo, porque é isso que o apóstolo Paulo fez. Ele prosseguiu independente do seu passado, ele continuou lutando
lutando pela palavra de Deus, ele continuou evangelizando, ele continuou, aleluia, com sua vida. E eu quero te dizer, se teu passado te condena, se teu passado te aponta, não te preocupa, porque maior é Deus na tua vida. Deus já tem te perdoado. Deus quer dar um novo rumo na tua vida. Mas faça como o apóstolo Paulo. O esquecer do apóstolo Paulo aqui não significa que ele esqueceu de tudo de errado que ele fez na sua vida. Mas ele olhou para o que Deus já tem feito, ou fez e continua fazendo, irmão. Veja, não olhe para o que você perdeu, mas olhe para tudo aquilo que você tem conquistado hoje em Cristo Jesus. Olhe para frente, levante a sua cabeça, porque Deus é com você. Deus perdoou todos os seus pecados. E se você errou, e se você se arrependeu, saiba que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é os dedos que te apontam que vão te impedir de prosseguir. Não é o passado que te condena que vai te fazer parar. Porque o apóstolo Paulo não parou e nem desistiu. E eu quero te dizer, não pare, porque eu não tenho parado, eu tenho prosseguido independente do meu passado. Então prossiga, você não está sozinho. Deus é com você e Jesus lhe ama. Amém? É o canal Experiência com a Palavra de Deus, né? Deixa essa declaração para todos que vão assistir este vídeo. E eu espero verdadeiramente que a palavra de Deus todo dia te levante, te anime e fortaleça a sua fé. Quero te pedir aqui que se inscreva nesse canal, né? Deixe o seu like que vai me ajudar muito. Deixe seu comentário de alguma experiência que você já teve com a palavra de Deus em Cristo Jesus. Amém?